Quando se trata do reino animal, literalmente vale tudo pela sobrevivência. Vale tudo para não ser comido no reino animal. Desde o uso de armas químicas, camadas espinhosas, veneno e até mesmo um jato de raio laser diretamente dos olhos, igual ao do Superman. De acordo com pesquisadores do reino animal, todos os bichos desenvolvem algum mecanismo de defesa para sobreviver, principalmente os que estão na parte inferior da cadeia alimentar, e é um pouco disso que veremos hoje. Maneiras fatais de como os animais se protegem. Mas antes de assistir, inscreva-se aqui no canal para ajudar a gente a chegar aos 10 mil inscritos. Também não se esqueça de ativar o sininho de notificações e assim você recebe os vídeos em primeira mão. Agora chega de enrolação e vamos para o vídeo. Porco-espinho. Para a maioria das pessoas que já se deu o trabalho de observar ainda que somente por fotos, o porco-espinho é um dos animais mais fofos da natureza. Olhando para o seu focinho atento e as suas pequenas patinhas, dá até vontade de criá-lo como um bichinho de estimação, né? Mas não deixe que ele engane você não, pois não é apenas um rostinho bonito. Esse roedor parece até bonitinho quando olhamos de longe, mas nem tente chegar perto dele. O seu corpo é coberto por pelos muito duros, que formam longos espinhos. São espinhos de 7,5 centímetros que funcionam como uma armadura protetora. Geralmente, os porcos-espinhos, que podem ser encontrados na Europa, na África, na Ásia e por toda a América, possuem muitos predadores e realmente necessitam se proteger contra tantas ameaças. E olha que realmente eles conseguem. Veja, por exemplo, o destino dessas 17 leoas que tentaram atingir esse porco-espinho numa reserva natural da África do Sul. Pelo visto, o tamanho não é documento. Mesmo sendo bem menor e menos feroz que as leoas, o porco-espinho é capaz de afastá-las. Assim que um animal tenta encostar em um porco-espinho, esses espinhos se soltam e perfuram a pele do inimigo, podendo até atingir algum órgão do corpo. Como os espinhos têm farpas bem pequenas na ponta, é muito difícil e doloroso tirá-los. Os cerca de 30 mil espinhos que possuem em seu corpo constituem a arma que o porco-espinho dispõe para sua própria proteção na selva feroz em que vive. Cada um joga com as cartas que tem, né? Fazer o quê? Ornitorrinco. Ninguém pode negar que esse bicho ornitorrinco é um dos seres mais esquisitos de toda a natureza. Até mesmo seu nome é diferente da maioria, mas a parte mais estranha fica por parte da aparência exótica desse animal. O ornitorrinco é um mamífero que põe ovos, tem um bico parecido com o de pato e patas que funcionam como nadadeiras. Confuso isso, né? Apesar de o conjunto soar não tão bem apresentável, o ornitorrinco possui uma grande habilidade atribuída com o seu bico de pato. Ele é composto por milhares de células que conseguem detectar os campos elétricos gerados por todos os seres vivos. Ele é tão sensível que o ornitorrinco pode caçar com os olhos, orelhas e nariz fechados, confiando inteiramente em seu bico. Porém, o nosso foco aqui é entender a técnica de defesa que esse bicho possui. As fêmeas são as mais indefesas dessa espécie e não exatamente lutam quando um predador aparece. Esse papel fica destinado aos machos, que usam uma carta na manga para impressionar os oponentes. Os ornitorrincos são um dos poucos mamíferos venenosos que existem no planeta, e essa é uma das suas características mais reptilianas. Afinal, eles parecem mesmo ser uma mistura de vários seres diferentes. Mas, diferentemente das cobras, o veneno de um ornitorrinco não se encontra em seus dentes. Ao invés disso, os machos possuem esporões em cada perna traseira, na qual o veneno fica guardado, mas somente às vezes. Apesar do esporão ficar lá sempre, a glândula venenosa a qual ele está conectado é só ativada e produz veneno durante a temporada de acasalamento, indicando que ele é usado para machucar outros machos que estiverem competindo. Geralmente, essa é uma ótima maneira de se defender quando predadores se aproximam. Apesar de não conseguir acabar com a vida de um animal de grande porte, faz com que ele se afaste imediatamente devido à grande dor que provoca. Acredita-se que o veneno produzido pelo ornitorrinco seja um dos que mais causam dor no homem. Pesquisadores estimam que existam mais de 80 toxinas diferentes na composição do veneno. Acho melhor você não irritar um ornitorrinco não, hein? Felizmente, hoje em dia, eles são encontrados somente na Austrália. Formiga. Você sabia que as formigas são as atiradoras de elite do reino animal? Pois é, dá só uma olhada nessas cenas e veja se não parece muito com uma cena de tiroteio. Claro que elas não atiram projéteis de fogo, como estão acostumados os humanos. Ao invés disso, lançam um líquido tóxico capaz de prejudicar bichos que possivelmente queiram devorá-las. A responsável por lançar esse líquido, que conhecemos como ácido fórmico, é a espécie da formiga vermelha, que o atira por meio do abdômen. Ela mantém a toxina presa num compartimento e usa somente quando percebe o possível perigo a se aproximar.
E pelo visto, essas formigas são muito precisas na maneira em que lançam o ácido, podendo atingir até inimigos pequenos. Aprendemos então que, diferente do que muitos imaginavam, as formigas não são animais indefesos. Elas se preocupam em defender o formigueiro e fazem isso sempre juntas, como um exército cheio de soldados. Lagarto de chifres. Os lagartos de chifres são um dos animais mais curiosos de toda a natureza da Terra, e isso se dá por vários motivos. Por causa da sua aparência achatada, esses lagartos muitas vezes são chamados de sapos com chifres, e ao olhar para ele, é possível entender o porquê, né? Esses bichos vivem em regiões desérticas e ambientes semiáridos, e são distinguíveis pela coroa formidável de chifres que adorna a sua cabeça. Além, é claro, dos inúmeros espinhos em toda a sua volta. E lembra que falamos da técnica de defesa das formigas no tópico anterior? Esses pequenos animais são um dos alimentos preferidos do famoso lagarto de chifres. Ele tem um cardápio bem variado, na verdade. Ele também possui alguns predadores naturais e, para se defender desses, geralmente, sua primeira defesa é evitar a detecção. Porém, nem sempre isso funciona, e pode ser que acabe frente a frente com um animal pronto a devorá-lo. É aí que entra em cena o seu plano B, que é uma das coisas mais bizarras de todo o reino animal. Se um predador se aproximar muito, eles podem tomar diversas medidas. Por exemplo, podem correr em rajadas curtas e parar abruptamente para confundir a acuidade visual de quem está lhe perseguindo. Se isso não funcionar, eles podem inchar os seus corpos para fazer com que pareçam maiores e mais difíceis de engolir. No que se conhece, a fim de afastar os predadores famintos, os lagartos são capazes de inflar os seus corpos até 2 vezes o seu tamanho normal, semelhante a um balão espinhoso. E se mesmo essa ação se revelar insuficiente, pelo menos 4 espécies de lagartos de chifres têm ainda mais que um truque na manga. Eles podem utilizar um dos mecanismos de defesa mais bizarros do reino animal, e literalmente atirar sangue pelos olhos. Isso mesmo, eles atiram sangue pelos olhos, quase como se fosse um raio laser que sai dos olhos do Superman. Esses répteis são capazes de fazer jorrar um fluxo de sangue a partir dos cantos de sua estrutura ocular por uma distância de até 1,7 metros, o que é praticamente 9 vezes o seu próprio tamanho. O principal objetivo dessa arma secreta é assustar o predador para que vá embora. Porém, em algumas espécies desses bichos, o jato de sangue funciona como uma substância tóxica, que geralmente fere, causando irritação e queimaduras bem leves. Essa arma tóxica mantém afastada até as maiores das mais poderosas espécies de predadores do deserto que perseguem o lagarto de chifres. Essa técnica foi crucial para que esse lagarto conseguisse sobreviver por milhões de anos nesse cenário. Mas as coisas que vimos hoje nesse vídeo não são as únicas curiosidades sobre o reino animal. Clica nesse vídeo que aparece aí na sua tela, por exemplo, e confira 7 animais raros que você verá pela primeira vez. Valeu e até a próxima!